Beleza? Olha só. Felipe Boni do canal YouGreen fez um vídeo que muita gente pediu para eu reagir, que é o vídeo Arquitetura da Humilhação e como escritórios, armazéns e algoritmos controlam o trabalho. Canal muito bom. Ele tem esse canal YouGreen e tem o canal dele mesmo, Felipe Boni, que tem análises sobre indústria musical, indústria de filme, muito legal. Vale a pena conferir. Vamos ver. Olá, o tema do vídeo de hoje é a arquitetura da humilhação no trabalho. Vamos analisar aqui os regimes de controle espacial. Então vamos lá, meus amigos. A arquitetura, antes de tudo, ela mostra como o poder se organiza no espaço. E aí, nos locais de trabalho atuais, o espaço físico e o digital não são apenas cenários neutros. Eles vão funcionar como ferramentas de disciplina, também de extração de valor e também de controle do comportamento. E esse vídeo aqui é o que eu vou chamar de arquitetura da humilhação, que vai ser esse conjunto de escolhas aí de design, de gestão e também de tecnologia que eles foram criados para limitar a autonomia do trabalhador e tornar o seu corpo e a sua rotina totalmente visíveis ao patrão. E a humilhação vai deixar de ser algo restrito a relações pessoais ou também a regimes autoritários. Então hoje ela vai virar parte do cotidiano das empresas. Ó, isso aqui, gente, é uma imagem muito famosa de um conceito que o Foucault elabora nos livros dele, né, na obra dele, do Vigiar e Punir, que é o conceito de panóptico. O panóptico é essa estrutura que olha tudo, né? Pan, que é tudo, que é total, e óptico, que olha. Então, Foucault vai dizer que o panóptico é essa estrutura que fica no meio das prisões, né? E aí ele está falando especificamente da prisão, mas isso pode se desdobrar em outras organizações, e que tem o controle permanente sobre tudo que as pessoas estão fazendo ao mesmo tempo. Isso garante um mecanismo de disciplina dos corpos, né? Garante um controle de disciplina sobre as pessoas que estão frequentando esses espaços. Então isso acontece, por exemplo, no hospital, na escola, isso acontece em várias instituições assim, e não é diferente com esses mecanismos de vigilância que hoje a gente tem nos trabalhos remotos, né? Então vocês lembram lá do caso do layoff, né? Não é mais demissão em massa, é layoff do Itaú, que a rapaziada foi demitida porque não estava ficando online no tempo que deveria, etc. Isso é um exemplo de como essa estrutura vai sendo utilizada para poder garantir esse controle, para poder garantir essa disciplina, para a imposição de um certo conjunto de regras, de comportamentos que esses sujeitos vão estar submetidos a e, portanto, permanentemente sob controle. E no espaço de trabalho ela vai aparecer na falta de privacidade, nessa dificuldade em acessar banheiros também, em ambientes desconfortáveis e nessa vigilância constante aqui que vai ser feita por sensores e algoritmos. E claro que essa mudança ela vai acompanhar a evolução dos modos de produção, porque a máquina aqui do século XIX ela precisava dos corpos juntos para mover máquinas. Já a empresa do século XXI aqui ela vai precisar de dados. E por isso que o objetivo central dos novos espaços vai ser criar uma transparência total. Então o trabalhador vai se tornar visível para o sistema de controle, mas as suas necessidades físicas e emocionais vão se tornar invisíveis para a gestão. Já no Brasil e em outras regiões do sul global, esse modelo vai se misturar aí com as marcas do colonialismo. Então essa lógica da casa grande aqui e da senzala, ela vai aparecer de novas formas. Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai entender como essas dinâmicas vão surgir em diferentes escalas, desde escritórios envidraçados no Vale do Silício, em dormitórios industriais da China, em armazéns logísticos aí da Amazon também, e também nas ruas, onde atuam aí os trabalhadores da nossa gig economy. Então a gente vai entender essa loucura toda aqui nesse vídeo. Mas antes disso eu quero me apresentar, meu nome é Felipe Boni, eu sou dos fundadores da iGreen, e a iGreen visa catalisar a sustentabilidade na construção. Para isso a gente tem algumas formas de ajudar vocês, desde treinamentos para pessoas comuns construírem de forma mais sustentável, profissionais também aprenderem as estratégias para projetar e construir de forma mais sustentável também. Temos projetos também de arquitetura sustentável e também consultorias para edificações e também para produtos das edificações. Então, para cada um desses serviços, vai no primeiro link aqui abaixo do vídeo. Lembrando ainda que no mês de dezembro nós temos uma condição especial no treinamento Casa Sustentável, que é para qualquer pessoa que busca criar aí edificações sustentáveis de verdade. Então, essa pessoa vai poder economizar energia, economizar água, melhorar o conforto da sua casa e ainda reduzir custos na própria construção
solução. Então, caso interesse, tem um linkzinho aqui abaixo do vídeo. Também não esquece de apertar o like, se inscrever no canal e vamos continuar. Então, a gente tem aqui o panóptico de Bentham, que foi criado para vigiar muitos com um único olhar só. Então, aqui tem a plantinha, aqui esse seria o nosso centro aqui, né? E aqui isso é mostrado em corte em parte e em elevação aqui em um outro canto. Mas o efeito em perspectiva é justamente esse aqui que eu já tinha mostrado antes. Então, isso aqui vai virar a base teórica da vigilância moderna. Mas claro que o trabalho de hoje não precisa mais aí de uma torre central, porque a vigilância vai se espalhar. Hoje nós temos os softwares, temos os sensores, temos as câmeras e o próprio layout do escritório também. E aí o Lacan tem essa teoria do grande outro que vai ajudar a gente a explicar isso. Porque ele vai dizer que as pessoas seguem regras não só pelo medo da punição, mas porque elas se sentem observadas por uma ordem simbólica invisível. E aí no escritório moderno essa ordem vai aparecer com um brabo, meteu um Lacan no meio. Muito brabo, muito brabo. Muito brabo. Espaço aí sem privacidade, onde não ter nada a esconder vai ser prova de caráter. Então o trabalhador ele vai passar a vigiar aqui não apenas os outros um pouquinho, mas principalmente ele vai vigiar a si mesmo aqui. E ele vai tentar agir o tempo todo como alguém produtivo, mesmo quando ninguém está olhando. E a evolução desse controle vai aparecer na história do design dos escritórios. Então, por exemplo, aqui no Taylorismo no início do século XX, as mesas vão ser enfileiradinhas assim, os chefes vão estar em gabinetes elevados, por exemplo, aqui atrás, e essa supervisão vai ser direta. Então o espaço ele tratava ali o trabalhador como parte de uma engrenagem mecânica. E aí a gente tem aqui o Brundtland Shaft dos anos 50 e 60. Então esse escritório paisagem aqui, ele prometia colaboração, mas ele vai dissolver a privacidade. Então todos vão passar a estar expostos nesse argumento de melhorar o fluxo da comunicação. Então isso é um layout de como acontecia ali também. E aí hoje a gente tem os Open Plan Offices aí, né, os escritórios abertos e esse Hot Desking também, que não vão ter quase nenhuma barreira física. Então vão dizer que isso aqui favorece a troca de ideias. Uma pessoa vai poder sentar aqui, sair, outra vai poder sentar no lugar, mas na prática eles vão criar um ambiente de vigilância lateral que vai ser constante. Porque esse Hot Desking aqui, que é a mesa sem dono, ela vai tirar o território do trabalhador. Então ele vira um nômade dentro da própria empresa. Ele não vai ter ali um espaço próprio e não vai ter laços com o ambiente. Então o resultado desse processo todo aqui que eu falei é simples. A vigilância vai deixar de estar num ponto fixo, com uma pessoa olhando ali todo mundo, e vai passar a ser o próprio ambiente. E aí a arquitetura corporativa ela vai transformar o vidro nesse símbolo de honestidade, vai transformar nesse símbolo de modernidade também e de abertura. Então os governos e empresas eles vão começar a adotar fachadas transparentes para que eles pareçam aí eficientes e democráticos. Mas essa estética de transparência muitas vezes vai funcionar como um instrumento de controle, porque o vidro ele vai mostrar tudo, menos quem realmente toma as decisões. E aí em edifícios como o Bank of America Tower, a transparência vai ser vendida aí como sinal de conexão com a cidade e também de compromisso ambiental. Mas para quem trabalha aqui dentro, a experiência vai ser outra. Vai ser uma experiência de exposição permanente, de ausência de privacidade também, né? E a sensação de estar sempre em exibição. E claro que as telas também, as superfícies digitais aqui, elas vão ampliar esse efeito. E aí o limite entre arquitetura e interface vão desaparecer. Então o ambiente vai capturar a atenção o tempo todo, criando esse estado de espetáculo contínuo. E aí os armazéns da Amazon são o exemplo mais avançado dessa arquitetura da humilhação nesse norte global, porque a lógica do espaço vai ser guiada por cálculos e métricas, e não vai ser por necessidades humanas. Então o algoritmo aqui ele vai ser o verdadeiro gestor do espaço. Então a supervisão humana que tem falha, tem empatia também, ela vai ser substituída por sistemas que controlam cada segundo do trabalho. E aí o funcionário ele usa scanners e dispositivos que vão registrar todos os seus movimentos. Então eles vão funcionar como uma coleira digital. E aí o mecanismo mais agressivo vai ser chamado aí Time of Task, mais conhecido aí como TOT. Então se o trabalhador fica tempo demais sem escanear um item, mesmo que seja aí para ir no banheiro, beber água ou
respirar por alguns segundos, o sistema vai registrar isso como um desvio. Então, acumular TOT vai levar a advertências automáticas e pode resultar em demissão sem que nenhum humano avalie o caso. E aí o algoritmo não vai distinguir pausa física, não vai distinguir cansaço, nem dor, nem problema de saúde. E aí para o sistema tudo é tempo perdido. Então vocês viram que eu comecei o conteúdo tranquilinho ali, mostrando os escritóriozinhos, e agora eu já dei uma demonstração aqui de como esse conteúdo vai ficar pior. Mas calma que vai piorar mais. Nossa, então aqui a gente tem um exemplo desse template do TOT aqui. Então a pessoa foi das 6h22 às 6h37 ali do pavimento 1 para o pavimento 2. Isso durou 15 minutos. Aí foi fazer outras coisas aqui no meio também. E aqui das 11h04 e 11h15, a pessoa aqui não lembra. Mas enfim, foi um total aí de 36 minutos que a pessoa ficou fora. E aí a Amazon então vai eliminar os micros descansos que são naturais ali do corpo. Então isso, gente, vai aumentar a produtividade a curto prazo sim, mas vai produzir taxas de lesão muito superiores à da indústria tradicional. E claro que os armazéns da Amazon não é igual ao supermercado e da esquina. Eles são tão grandes muitas vezes que ir no banheiro vai exigir ali de 10 a 15 minutos, principalmente dependendo do que o trabalhador foi fazer ali. Então isso coloca o trabalhador ali diante dessa escolha cruel. Ele pode ou ser punido ou reter as suas necessidades e prejudicar a sua saúde. E aí vão começar a surgir os relatos aí de pessoas urinando em garrafas. E isso, gente, não é um exagero não. É uma consequência direta de um projeto que trata o corpo humano como uma falha técnica. E aí armazéns metálicos. E é esse projeto que trata o corpo humano como, nem como só como uma falha técnica, né? Mas como um mecanismo que busca disciplinar tanto essa ordem natural, tanto esses espaços, para poder preencher esses espaços de tempo com produtividade. Para preencher esses espaços de tempo com o medo constante de você não saber se você vai estar sendo vigiado, né? Tem um filme muito bom do Ken Loach que se chama Você Não Estava Aqui, que é um filme que fala sobre a uberização do trabalho. E ele vai mostrar, né, a história de um pai de família que fica desempregado e tal. E ele vai mostrar como que os aplicativos de entrega, como que essa lógica de atendimento constante, né, de atendimento por demanda, é algo que vai submetendo o trabalhador a uma rotina e a um consumo de tempo entre as entregas, entre esses deliveries, que se torna, né, virtualmente impossível da pessoa conseguir fazer suas necessidades, ter seu tempo, ter esses espaços intervalados, né? E quanto mais a gente também vai consumindo esse tipo de vida através dos telefones, das redes sociais, em que o tempo ele parece ser cada vez mais achatado e cada vez mais acelerado, o que a gente vive é, de fato, uma preocupação permanente sobre estar sendo produtivo 24 horas por dia, né? É esse mecanismo que vai fazendo com que a gente vá se aprofundando cada vez mais nessa lógica de disciplina e de controle. E aí tem um outro ponto que é interessante, porque hoje a gente ainda tem mecanismos disciplinares da sociedade, né? Que é aquilo que o Foucault vai elaborar no Vigiar e Punir, a partir do panóptico do Bentham. Só que a gente tem hoje outros tipos de mecanismo que não são mecanismos disciplinares como era no panóptico, em que você tinha um guarda, um médico, um bedel, né? Alguma autoridade que tivesse esse tipo de prerrogativa. Agora a gente vive dentro de um modelo em que a gente chama de sociedade de controle, em que esse controle ele vai ser feito de maneira descentralizada, de uma forma em que o próprio sujeito vai estar em permanente vigilância. Tem também um livro sobre isso, do Gilles Deleuze, que se chama Sociedade de Controle. Muito bom. Sem climatização da editora Edra. Podem funcionar como fornos, porque o corpo humano ele gera calor ao trabalhar. Quanto mais ações ali a gente faz, o nosso metabolismo acelera e a gente gera mais calor. E aí sem água, que muitos vão evitar beber ali para não perder tempo indo ao banheiro, sem essa água o suor não vai poder resfriar o corpo, porque o suor é uma regulação de temperatura, mas sem água não tem como suar. E aí isso vai levar ao nosso estresse térmico aqui, que vai reduzir a coordenação, vai reduzir o raciocínio, vai aumentar os acidentes. Então negar
ligar ar-condicionado nesses locais para reduzir custos é colocar o preço da energia acima da vida. E aí no sul global, o caso mais extremo da arquitetura da humilhação vai ser o modelo dos complexos industriais da Foxconn na China. Porque ali a fábrica não é apenas local de trabalho, é um ambiente onde o trabalhador vai viver, vai dormir, vai comer e vai circular. E nesse artigo de 13 anos atrás aqui do The Guardian, eles vão falar que os esforços da Apple falham para terminar aí condições excruciantes nas fábricas da Foxconn, porque os dormitórios eles vão ficar dentro aí dos complexos industriais gigantescos. Então isso permite que a empresa mobilize os trabalhadores a qualquer momento, de acordo aí com os picos de demanda da Apple e de outros clientes. Então o trabalhador não vai ao trabalho, ele habita o trabalho. E aí o tempo de vida e o tempo de produção vão se tornar basicamente a mesma coisa, porque o ambiente da Foxconn vai ter checkpoints, vai ter revistas corporais, vai ter guardas armados e também punições físicas e humilhantes. E aí trabalhadores vão relatar agressões e castigos, como por exemplo copiar frases motivacionais do CEO centenas de vezes. Imagina uma frase de coach aí tipo Pablo Marçal, você fazendo aquilo várias vezes. Desculpa aí, mas me manda embora, por favor. Então uma disciplina de estilo militar dentro da indústria de tecnologia mais valiosa do mundo. E aí alerta de gatilho, gente, em 2010 uma onda de suicídios expôs as condições brutais aí desses complexos. E olha a doideira da resposta da empresa. Vai ser quase nível Robocop, pegar o policial que morreu e ressuscitar para trabalhar de volta. Mas no caso da empresa aqui vai ser instalar redes de contenção ao redor dos prédios e dormitórios. Então eles vão botar a redinha aqui e claro que o objetivo das redes não é resolver nada, é impedir que a morte atrapalhe a produção. Então isso aqui é o símbolo máximo da humilhação, porque o trabalhador não tem direito ao corpo, não tem direito ao tempo, não tem direito à sua privacidade e não tem direito nem ao gesto final de desistir. E aí a síndrome do edifício doente que vai surgir também não é só um problema técnico aí de ventilação, ela é o produto direto das escolhas do capitalismo tardio, porque nos anos 70 e 80, durante a crise energética, muitos prédios eles vão ser selados para economizar ali no ar-condicionado, mas ao mesmo tempo eles vão passar a usar carpetes, vão usar colas e vão usar móveis baratos que vão liberar compostos tóxicos. E aí os sintomas, dor de cabeça, irritação nos olhos, fadiga, eles vão ser problemas reais mais difíceis de medir. Então por isso, durante muito tempo, as queixas vão ser tratadas aí como invenção ou fraqueza emocional, especialmente porque vinham ali de mulheres em funções administrativas. Então vão dizer assim, vocês estão de frescura aí, tá ok? E assim o escritório moderno vai virar uma câmara de gás de baixa intensidade. E o ar que se respira no trabalho ele pode causar um adoecimento lento e invisível. Então a busca por eficiência energética vai superar a saúde de quem ocupa o espaço. E claro que o nosso plano aberto aqui ele vai ser vendido como um gesto de colaboração e de democracia. Mas na prática, ele vai reduzir custo e vai facilitar a vigilância aqui. E claro que sem paredes, o trabalhador vai perder controle sobre o ambiente, porque o barulho, o movimento e essa falta de privacidade vão criar um estresse constante. E aí, para lidar com isso, muitos vão usar fones de ouvido e vão usar também playlists de concentração. Essas playlists aqui de Deep Focus. E a gente pode ver que dá bom, né? 27 milhões de views aqui 5 milhões, 15 milhões aqui, 7,8. Então é um bom nicho de mercado aí. Mas são soluções individuais para um problema aí que é coletivo. E aí o trabalhador vai pagar pela privacidade que o espaço deveria oferecer. E aí o Apple Park projetado pelo Norman Foster vai ser aí um símbolo extremo desse controle espacial corporativo. E ele vai ter essa forma aqui de um círculo perfeito, que vai ser fechado em si mesmo e vai ser cercado aí por um parque interno que vai parecer natural aqui, mas é totalmente controlado. Então ele não é um campus que se mistura com a cidade, ele vai ser uma fortaleza isolada. E essa arquitetura de vidro curvo aqui, ele vai criar um tipo de panóptico horizontal, porque todo mundo vai ver todo mundo. E essa transparência que é celebrada e como inovação vai gerar colisões físicas ali com as paredes invisíveis. Então isso é uma metáfora perfeita aí do próprio prédio. E o layout do prédio ele força esse encontro constante, porque não vão existir cantos, não vão existir brechas e nem zonas cinzas. Então o movimento ele é controlado pela forma. Mas claro que com o trabalho remoto, a arquitetura do controle vai migrar para dentro das casas também. Então a gente vai ter os softwares de monitoramento aí que a gente chama de Bossware, que vão poder tirar capturas de tela, vão poder medir movimentos do mouse, vão poder analisar expressões faciais e vão monitorar a disponibilidade das pessoas também. Então a casa que deveria ser um refúgio aí
vai virar a extensão do escritório vigiado. Não é distopia não, gente, é realidade. Nada de distopia. É só o capitalismo. Só isso. Essa vigilância não vai respeitar portas, não vai respeitar paredes e não vai respeitar a intimidade. Então ela vai atravessar tudo. Então o trabalhador sente que está sempre sendo visto mesmo sozinho. E esse controle também cria ali uma ansiedade ali no tempo, porque o ponto verde do chat que vai indicar a atividade vai se tornar uma exigência ali de presença constante. Então é o tipo de vigilância emocional que vai prender a pessoa ao computador. E para os trabalhadores de aplicativos, que vão ser entregadores e motoristas, a cidade inteira vai ser o local de trabalho, mas ela funciona como uma fábrica sem teto, sem abrigo e sem banheiros. E aí o controle vai aparecer de outro jeito, justamente por essa ausência de infraestrutura. Então a cidade vai expulsar essas pessoas enquanto depende deles, porque até restaurantes que lucram com as entregas, eles costumam negar o uso do banheiro ali aos entregadores. E ao mesmo tempo o espaço público tem poucos banheiros, e muitos vão ser fechados ou privatizados. Então sem alternativas aí, o trabalhador vai ter que se arriscar urinando ali na rua ou segurar aí até o seu limite. E a humilhação vai ser diária, porque ela vem do simples fato de não ter onde exercer uma necessidade básica, que é numa cidade aí que lucra com a mobilidade dessas pessoas. E muitos... Cara, e pra pensar, né? E pra pensar no volume de controle que é feito pelos aplicativos em relação aos entregadores. Esse controle algorítmico, em que os entregadores precisam cumprir determinadas metas de horários, entregadores, motoristas de aplicativo, em que eles precisam trabalhar um determinado volume de horas, estando em circulação, para não serem bloqueados, para continuarem recebendo corridas, para continuarem recebendo entregas. Sabe que, eu não sei se isso é em toda a cidade, mas aqui em São Paulo eu já vi isso várias vezes. Os garis que trabalham como limpadores das ruas, né, terceirizados, contratados pela prefeitura junto a uma empresa terceirizada, na lixeira andam com um rastreador. Tem um rastreador que fica ali acoplado na lixeira, que acompanha o trajeto por onde esse gari vai passar para se certificar que no trajeto dele, que ele tem que cumprir um determinado volume de quilômetros, ele cumpriu aquele determinado volume de quilômetros. Tipo, isso, entendeu? Isso que a gente está vivendo é um refino desses métodos de controle de disciplina típicos da virada do capitalismo industrial, que mudou, mas não mudou, sabe? Eu acho que essa visão é importante. É tudo diferente e ao mesmo tempo tudo igual, tá ligado? O que mudou é o mecanismo, é o objeto, é a coisa, né? É a aparência, mas a relação, a dinâmica do movimento que faz com que essa relação exista, permanece. Qual que é essa relação? Qual que é essa dinâmica? Qual que é esse movimento? A luta de classes. A exploração do trabalho. É essa dinâmica que permanece presente lá em 1800 e cacetada e em 2025. Os elementos urbanos vão ser projetados para afastar ali os corpos que não consomem. Então, bancos com divisórias, superfícies inclinadas, espetinho de metal que a gente está vendo aqui na tela, calçadas e viadutos também, que vão ser todos desenhados aí para impedir o descanso. E claro que o alvo oficial vai ser a população de rua, mas esse efeito também vai recair aí sobre os trabalhadores da gig economy, que vão depender do espaço público para poder descansar entre as corridas. Então a mensagem aí vai ser clara: não pare, não fique, mantenha-se trabalhando. E aí os movimentos de trabalhadores como Los Deliveristas Unidos aqui de Nova York, eles vão lutar aí pela criação de pequenos abrigos públicos, com tomadas, proteção contra a chuva e também áreas de descanso. Então o fato de precisar lutar por algo tão básico, isso mostra o grau de abandono estrutural que marca esse tipo de trabalho. Mas tudo pode piorar, não é mesmo? Então nos call centers aqui da Índia, nas Filipinas e outros países aí do sul global, a arquitetura de controle aqui vai ser projetada para apagar a geografia. Ou seja, o trabalhador precisa apagar a sua origem para atender clientes do... Ridícula essa necessidade toda de controle. Não sei como as pessoas ainda aceitam isso. É que essa questão, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tipo, não é uma questão só de aceitação, né? É porque muitos desses empregados, dessas empregadas, dessas pessoas que estão nessas condições de trabalho, não tem alternativa.
Não tem alternativa. Então, tipo, é isso. O cara tá lá sendo entregador de bicicleta, trabalhando num telemarketing, trabalhando... Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? É a regra que é estipulada do jogo. Eles aceitam porque não tem outra opção. Porque não há outra opção. A outra opção qual que é? Matar, morrer de fome. A outra opção é não ter como pagar o aluguel. É virar sem teto. Essa é a outra opção. O que você vai escolher? Né? Por isso que é isso, não é uma escolha. Não tem nada a ver com uma liberdade de escolha. É arbitrário, é obrigatório. É mandado, entendeu? Norte global. Então ele vai ser treinado aqui para usar nomes ocidentais, para neutralizar o seu sotaque e também para simular que está em outra região do mundo. E aí ele também precisa seguir scripts rígidos como se ele fosse uma pessoa ali que ele não é. E aí o espaço físico que a gente vê aqui na tela, cubículos apertados, ar-condicionado forte, luzes artificiais também, tudo isso vai reforçar essa ideia de um não lugar. Então é um ambiente onde a cultura local ela vai ser suspensa para atender as expectativas aí de uma outra sociedade. Então essa exigência aqui é uma forma de humilhação colonial, porque a identidade nativa vai ser tratada como inadequada para o trabalho. Olha que loucura isso. E claro que por operarem aí no fuso horário dos Estados Unidos e da Europa, muitos desses call centers vão funcionar de madrugada. Então isso vai desregular o sono do pessoal, o convívio familiar, a vida social e também a saúde física. Então o corpo dessas pessoas vai ser alinhado ao tempo do cliente e não ao tempo ali da comunidade onde ele vive. Então essa é mais uma forma aí de captura total, que é o trabalho que vai redefinir o ritmo biológico das pessoas e a vida social que elas vão ter ou não vão mais ter agora. E agora, meus amigos, eu quero saber o que vocês já passaram nos seus espaços de trabalho. Vocês sofrem com falta de privacidade? Sofrem com temperatura muito alta ou muito baixa? Uma luz excessiva? Uma falta de iluminação adequada? O ar que você respira não é bom? Falta ventilação no espaço? Abre seu coração aí nos comentários e vamos ampliar essa discussão. E se você chegou aqui, aperta o like, se inscreve no canal e também compartilhe esse conteúdo aí com alguém que está sempre reclamando do trabalho. Talvez esse conteúdo possa ajudar de alguma forma. Mas enfim, gente, partindo para a conclusão aqui, a gente vai perceber aqui que nessa análise da arquitetura da humilhação, esse sofrimento do trabalho contemporâneo ele não é um subproduto acidental, mas ele é realmente um resultado projetado. Principalmente se a gente olhar ali o microchip de scanner da Amazon, ou a gente olhar aquele concreto armado ali dos dormitórios da Foxconn, se a gente passar pelo vidro transparente do Vale do Silício também, e pelos bancos hostis aí das metrópoles também, ou mesmo pela falta da estrutura das metrópoles aí para os entregadores, por exemplo, a gente vai perceber uma coisa muito importante aqui, que o ambiente construído e o digital, eles foram alinhados para maximizar essa extração de valor através da degradação das pessoas. Então a gente vai perceber aqui que o espaço é algo político, sim, porque não existe arquitetura neutra no trabalho, cada parede ou falta de uma parede é uma decisão sobre poder, claro. E a humilhação muitas vezes vai ser sistêmica, articulado. Ou seja, ela vai operar através da negação das necessidades biológicas, como falta de banheiro, falta de sono, falta de conforto térmico, e também as necessidades psicológicas aí, que é a privacidade, que é a identidade, e a tecnologia ela vai ampliar o controle também. Então o algoritmo aqui ele vai realizar o sonho do panóptico de uma forma muito mais eficiente e intrusiva que a arquitetura física jamais conseguiu fazer. Então superar esse paradigma aqui vai exigir a nós repensar esse direito ao espaço de trabalho. Então essa arquitetura da dignidade ela precisa ser pensada na autonomia do trabalhador sobre o seu ambiente. Ele precisa também ter direito à sua privacidade e esse respeito aos limites biológicos do corpo também. E realmente a criação de espaços que fomentem essa solidariedade genuína e não uma colaboração performática ou essa competição vigiada que muitos espaços desses têm. E aí esse pensamento é até mais profundo sobre tudo que eu disse aqui, porque enquanto o espaço de trabalho for ditado por essa lógica de acumulação excessiva, a arquitetura vai continuar sendo uma arma apontada sobre quem habita ela. Espero que você tenha gostado desse vídeo e uma ótima semana para você. Bom demais, hein? Bom demais. Queria aqui também fazer uma recomendação que acho que dialoga muito com esse tema que o Felipe Boni trouxe, que é o livro A Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han, o mesmo autor da Sociedade do Cansaço. Nesse Sociedade da Transparência, quando eu estava lendo, me ocorreu muito essa ideia da rede social e do algoritmo como um tipo de panóptico, um tipo de sistema de vigilância que, além de descentralizar a vigilância da rede social, também produz
nessa ideia de que nós estamos o tempo todo à mostra e o tempo todo visíveis para as pessoas, um tipo de vigilância moral feito entre nós. Um tipo de vigilância transparente que todo mundo faz entre si, especialmente porque na rede social é o espaço, é o lugar, é aonde a gente está o tempo todo se expondo, mostrando quem a gente é, mostrando o que a gente faz, numa dinâmica permanente de exibição, numa dinâmica permanente de amostragem dessa realidade, né, das nossas realidades. Então você tem um mecanismo de vigilância tanto da rede social quanto dos outros usuários, eles mesmos que se tornam os guardas dessa prisão. Muito bom o vídeo do Felipe, muito, muito bom. Sigam aí o Yu Green e o canal dele, conteúdo de altíssima qualidade para poder pensar questões fundamentais da arquitetura e de outros temas também. Muito, muito bom.